Olá, boa tarde. É terça-feira de carnaval e tempo de brincar a folia com responsabilidade e respeito. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vai falar sobre o combate ao assédio e violência de gênero. E você vai ver também. Trabalho infantil. No Brasil, em períodos festivos, aumentam os casos de trabalho irregular de crianças e adolescentes. Segundo o Ministério Público do Trabalho, nos meses de fevereiro e março, período de carnaval, as crianças e adolescentes ficam mais expostas à exploração ao trabalho. Eleições municipais de 2020. Entenda as regras para a propaganda eleitoral. Antes de 16 de agosto, a propaganda é proibida. Mas o que é permitido ao candidato antes dessa data? Em defesa do meio ambiente, Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota ecopontos de descarte de óleo de cozinha. Tem o objetivo de conscientizar servidores, magistrados e o público externo. O óleo de cozinha é um dos resíduos coletados para reciclagem. Neste carnaval, tribunais de todo o país se uniram para combater o assédio e a violência de gênero. O que alguns consideram uma brincadeira pode ser crime e, por isso, vale lembrar sempre e respeitar. Não é não. Respeito é bom e elas gostam, então já sabe. Nesse carnaval, só avance o sinal se ela permitir. No meio da folia, muito marmanjo passa do ponto e confunde a brincadeira saudável com o assédio. A gente se sente no sentimento de impotência e dá a impressão que o assediador tem todo o poder sobre você. Existem campanhas de conscientização, a Secretaria da Mulher tem trabalhado nisso e vários órgãos têm trabalhado nisso. Então, acho que as pessoas estão mais conscientes, mas ainda falta muito. São comuns os relatos de mulheres que, no meio da brincadeira de carnaval, tiveram de lidar com alguma situação constrangedora. Uma mão boba de alguém, um beijo forçado, sem contar as atitudes mais agressivas, que aproveitam do uso de álcool e drogas em excesso por parte de uma mulher para submetê-la a uma relação sexual forçada. Só que tudo isso pode dar em punição pesada para os abusadores. E quanto mais as mulheres souberem disso, mais protegidas elas ficam. Então o negócio é informação. É essa a arma usada pela Delegacia da Mulher da cidade de Barra do Corda, distante 462 quilômetros da capital São Luís. A delegada encabeça a campanha Brota na DP para desespero do seu ex, que tem o objetivo de combater o assédio e a violência de gênero no município. O essencial é compreender que a mulher em situação de violência ela não está sozinha. Ela conta com toda uma rede de atendimento e proteção aos seus direitos enquanto ser humano. Acreditamos que a informação é o primeiro passo para a quebra do ciclo de violência. Então a nossa palavra de apoio é de encorajamento para que essa mulher denuncie, ela busque as autoridades competentes e quebre a barreira do silêncio, para que as autoridades e toda essa rede de proteção sejam acionadas para atuar de forma efetiva na proteção dos seus direitos. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado também entrou na luta contra o assédio e a violência contra a mulher no carnaval. O tribunal preparou uma campanha publicitária na internet em que aponta os crimes de gênero mais comuns e destaca a pena que pode ser aplicada ao abusador. Com linguagem simples, a campanha questiona: pode ou não? Abusar é crime de importunação sexual. Para aqueles que imaginam que o beijo forçado não dá em nada, ficam sabendo que pode dar sim, de 1 a 5 anos de prisão. A campanha também aborda o sexo forçado, o estupro de vulnerável, que ocorre quando a mulher não consegue discernir a realidade pelo excesso do uso de álcool ou drogas. Todas essas informações estão lá para que mulheres e homens aproveitem as brincadeiras de carnaval sempre dentro dos limites que elas permitirem. No Brasil, o trabalho de jovens entre 14 e 18 anos é permitido desde que respeitadas as condições protetivas, ou seja, como aprendiz e que não ofereça risco ao menor.
Mas em períodos festivos, como o Carnaval, aumentam os casos de jovens trabalhando de forma irregular. Essa é a campanha nacional do Ministério Público do Trabalho para chamar a atenção a um lado triste do Carnaval. O material está sendo divulgado nas redes sociais. Segundo o Ministério Público do Trabalho, nos meses de fevereiro e março, período de Carnaval, as crianças e adolescentes ficam mais expostas à exploração ao trabalho. No Carnaval passado, foram registradas quase 600 denúncias envolvendo exploração de trabalho de crianças e adolescentes. A média em fevereiro e março foi de 299 denúncias por mês, maior que nos outros 10 meses do ano. E não é apenas o trabalho. Em datas comemorativas, as crianças e adolescentes também ficam expostas à exploração sexual e aliciamento ao tráfico de drogas. Essas atividades são listadas pelo Ministério Público como as piores e têm consequências graves para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social dos menores. O trabalho infantil em ruas e lugares públicos, né, afora todas as questões de exposição a sol, chuva, questões ergonômicas, ele traz essa uma abertura muito maior, né, para outras violações, como exploração sexual e aliciamento para o tráfico. Para ajudar a denunciar a exploração de crianças e adolescentes nos meses de fevereiro e março, o Ministério Público conta com o aplicativo MPT Pardal. Nele, qualquer pessoa em qualquer lugar do país pode denunciar de forma anônima casos de menores em situação de vulnerabilidade. A localização do lugar onde a criança está vai direto para os auditores fiscais. A Justiça de São Paulo vai leiloar quase 100 itens de luxo que pertenceram a Pablo Henrique Borges, conhecido nas colunas sociais como investidor do mercado financeiro. Ele foi preso em outubro de 2018 pela Polícia Civil de São Paulo na Operação Ostentação. Pablo é acusado de liderar uma quadrilha de hackers suspeita de desviar 400 milhões de reais por meio de golpes na internet que capturavam informações de correntistas e usuários de cartões de crédito. Entre os bens leiloados estão um relógio de luxo de ouro 18 quilates, avaliado em 120 mil reais, e uma bolsa de grife cujo preço de mercado, repetindo, é uma bolsa, 100 mil reais. E agora a gente vai falar sobre adoção. No Rio Grande do Sul, a 4ª edição do Dia do Encontro já tem data marcada. O evento vai ser realizado durante a tarde do dia 18 de abril. Os interessados em formar uma família podem se inscrever até o dia 2 de março. Nesse dia, serão realizadas atividades lúdicas para promover a diversão e a aproximação entre crianças e adolescentes aptos à adoção e pretendentes habilitados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O evento é promovido pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado. Podem participar pessoas habilitadas para a adoção cadastradas no SNA residentes em todo o país. As inscrições são limitadas e os interessados devem preencher o formulário disponível no site do TJ. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo e-mail adocal@tjrs.jus.br. E no próximo bloco, conheça o projeto Somos Todos Cidadãos do Mundo, do Tribunal de Justiça de Roraima. Já, eu espero você. É fazer as coisas na lei, na verdade, sempre. O município do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi condenado a pagar adicional de periculosidade aos servidores públicos que usam motocicletas na rotina de trabalho. A decisão é da primeira Câmara de Direito Público de Justiça do Estado, que confirmou sentença que havia beneficiado 3 categorias: agentes de leitura, inspetores de hidrômetros e auxiliares de operações. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, analisou que a legislação municipal se ampara em lei federal para disciplinar a relação trabalhista e a previsão de periculosidade para empregadores que se utilizam de motocicletas está contida tanto na CLT quanto em portaria do Ministério do Trabalho. Roraima é uma das principais portas de entrada de refugiados venezuelanos. Para assegurar e garantir direitos a essas pessoas, o Tribunal de Justiça do Estado deu início ao projeto Somos Todos Cidadãos do Mundo.
A repórter Evelyn Araújo entrevistou o presidente do TJ de Roraima sobre o assunto. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o Brasil tem um acumulado de 11 mil pessoas em situação de refúgio. A principal porta de entrada é a fronteira do norte do país. Por isso, o desembargador Mozarildo Cavalcante está aqui com a gente, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que Pacaraima inevitavelmente acaba sendo uma porta de entrada. Como é que tem sido a recepção desses refugiados, doutor? É verdade, nós temos hoje uma média de 500 pessoas ingressando no estado de Roraima todos os dias. Eles são recebidos ali pela Operação Acolhida do Exército Brasileiro, por diversas organizações não governamentais e, em regra, essas pessoas se dirigem até a capital, Boa Vista, em condições bem precárias, algumas vão caminhando mesmo, por 200 quilômetros ali, e chegando em Boa Vista, ou se distribuem em alguns abrigos, ou vivem mesmo em situação de rua, até conseguirem uma interiorização ou um emprego. Esses refugiados venezuelanos, eles já chegam, como o senhor disse, em uma situação muito precária, em condições subhumanas, sem documentos, para poder seguir em frente numa vida, já que eles se encaixam nessa condição de refúgio. Como tem sido o trabalho do Tribunal de Justiça para garantir direitos básicos a essas pessoas? Desde o início, o Tribunal tem atuado, especialmente na questão das crianças e dos adolescentes que chegam sem documentos ou numa situação irregular, através das varas da infância e da juventude em Boa Vista, para buscar regularizar a situação e permitir que essas crianças, acompanhadas de seus pais ou seus responsáveis, possam se dirigir para outros estados do país e buscar uma nova vida. Mas nós percebemos que havia toda uma situação de falta de dignidade humana, de condições mínimas para essas pessoas que se dirigiam muitas vezes a pé ou de carona. Então, o tribunal, além desse atendimento que já faz normalmente na capital, em Boa Vista, firmou uma parceria com a Operação Acolhida e deu início ao projeto chamado Projeto Civis, com a ideia de cidadania, somos todos cidadãos do mundo, e colocou no abrigo da Operação Acolhida, na fronteira, em Pacaraima, um atendimento primário feito a essas pessoas, visando facilitar a interiorização futura. Esse projeto já teve início há 2 semanas, já deu os primeiros resultados e a nossa ideia é que até o final do ano passe a funcionar num prédio próprio do tribunal de forma permanente. Bom, são crianças e adolescentes que têm direito a voltar para a escola, adultos que têm direito a tentar uma outra oportunidade no mercado de trabalho para refazer a vida. Como é que vocês têm ajudado a traçar esses novos caminhos, né? Nós percebemos que inicialmente, do momento que a pessoa chegava em Boa Vista até conseguir a sua regularização, demorava aproximadamente 30 dias. Isso é uma média que nós verificamos. Quando nós instalamos o projeto Civis, por estar logo na porta de entrada, logo no momento que a pessoa chega, nós conseguimos reduzir para 1 a 2 dias essa regularização. Então, além de nós irmos ao momento que a pessoa ingressa no país, também conseguimos passar a dar um atendimento muito mais célere. Isso tem permitido, então, que a interiorização ocorra também de forma mais rápida e também para as pessoas que optam por ficar no estado de Roraima, elas têm condições de buscar um emprego, de ter uma vida digna, uma vida profissional. E, aliás, essa é a palavra-chave que a gente buscou nesse projeto, dar dignidade a essas pessoas. Quando elas optam por sair do estado de Roraima, procurar outras oportunidades em outros estados, isso até é importante, né? Porque acaba que afunila muito ali essa questão e o estado está sobrecarregado, né? É verdade. Como o estado é a porta de entrada e é possivelmente o estado mais pobre do país, então há realmente um problema muito sério na nossa rede hospitalar, na segurança, na educação, né? O estado já tinha poucas condições para a sua população original e com esse acréscimo, imagine 500 pessoas todos os dias, passou a ter muito mais dificuldades, né? Mas a população recebeu os imigrantes de braços abertos, né? Pontualmente a gente viu um ou outro problema, que é natural também quando a pessoa vê que os hospitais estão lotados, que houve um pequeno aumento de criminalidade também. O Tribunal de Justiça do Estado está fazendo a parte dele na hora de garantir direitos, né? Os refugiados têm direitos garantidos. Conta pra gente o que diz a legislação sobre isso. Verdade, eles têm direito
de regularizar a sua situação, têm direito de serem tratados de forma digna, de buscar emprego, de ter uma nova oportunidade de vida. E o tribunal tem procurado fazer isso. Quer dizer, não há somente um lado negativo de aumento de criminalidade. Há toda uma atuação proativa do tribunal também para assegurar esses direitos. Uma má administração e o mercado em baixa podem acabar levando uma empresa a uma situação de endividamento que torna inviável continuar as atividades. A falência preocupa muitos empresários e empreendedores e o problema pode ficar ainda maior quando não se consegue pagar os credores. Aquele que empreende, aquele que constitui a empresa, desde o primeiro momento, ele não quer falir. Ele se agarra praticamente numa folha de uma árvore para não cair, porque a falência ele vai interromper sua atividade mercantil, ele não vai ter gerência sobre esse patrimônio da empresa e, dependendo do tipo de falência, que pode vir até acarretar a intromissão no seu patrimônio pessoal por conta da responsabilização civil. Esse foi o pesadelo que Álvaro começou a viver em 2006, quando uma das empresas do grupo empresarial do qual ele fazia parte teve a falência decretada. Ele era sócio de 2 das 5 empresas de um grupo educacional no Distrito Federal. Foi feito dominar e contagiou todas as demais. Uma empresa do grupo, por má gestão e etc., abriu falência. Falência. Essa palavra é o pesadelo de qualquer empresário. E para não passar por isso, é preciso muito jogo de cintura e capacitação. O amadorismo na gestão é que é predominante para esse processo de falência. Muita gente quer empreender e não se prepara para isso. Para você se formar como jornalista, você estuda 4 anos. Para se formar como empreendedor, talvez você precise até de mais tempo. Você tem todo um aspecto atitudinal, que às vezes a pessoa já vem com isso, é nato, mas você tem que desenvolver também o domínio de técnicas de gestão. As gestões precárias aliadas à dificuldade financeira são alguns dos principais motivos para que o país tenha 1 em cada 4 empresas fechadas antes de completarem 2 anos. Mas, de fato, não existe um único motivo que leve uma empresa a falir, e sim um conjunto de fatores de naturezas diferentes. De um lado, sucessões mal estruturadas, má administração, gestão de custos inadequada comprometem seriamente a empresa. Do outro, a empresa pode ser afetada pelos chamados fatores externos, como mudanças inesperadas de mercado, que muitas vezes levam o empreendedor a ter prejuízos com os quais ele não contava. E nem sempre a empresa consegue se recuperar. Às vezes você conhece o mercado, tem uma boa administração, mas surge um fato inesperado. Uma contração econômica, como a de 2014 no Brasil, que os economistas não previram. A crise econômica que atingiu o Brasil em 2014 teve grande impacto no desempenho empresarial. De acordo com a Serasa Experian, 1.661 empresas entraram com pedidos de falência naquele ano, número que aumentou gradualmente, chegando a 1.852 requerimentos em 2016. A recuperação judicial é uma forma que a lei encontrou para que aquela empresa que esteja em dificuldades, ela consiga, através do seu plano de recuperação judicial, superar aquele momento de crise e, com isso, evitar-se a falência. Então, a recuperação judicial é uma possibilidade que a empresa tem, um direito que ela pode vir a exercer para que se evite a falência e, com isso, encerre suas atividades. A legitimidade de uma sociedade falida em ajuizar ações durante o processo de falência sempre foi motivo de questionamentos pelos advogados e juízes. Mas uma empresa de Santa Catarina que buscava defender seu patrimônio após ter decretado a falência conseguiu, aqui no Superior Tribunal de Justiça, o direito de defender os bens após a negativa em 2º grau. O caso foi julgado pela 4ª turma, onde o ministro Antônio Carlos Ferreira, com base no artigo 70 do CPC, Código de Processo Civil, afirmou que a mera existência da massa falida não é motivo para concluir pela automática extinção da pessoa jurídica. E por isso a sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade processual. A 4ª turma cassou a sentença de extinção da sociedade deferida anteriormente pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e determinou o retorno do processo ao tribunal de origem. Você vai ver a seguir. Tribunal de Justiça de Mato Grosso desenvolve projeto para preservar o meio ambiente. Até já. Justiça é o bem social do cidadão. É você ter um retorno daquilo que você merece, um bem-estar.
Em 2020, teremos eleições municipais e, para proporcionar uma disputa mais igualitária e tentar eliminar ou evitar o abuso de poder econômico, a legislação que regula a propaganda eleitoral determina regras. Veja na reportagem de Daniela Ramalho. Muita gente já está de olho nas eleições municipais deste ano. E dia 16 de agosto é uma data importante. É quando começam as propagandas eleitorais, essenciais para o candidato expor suas ideias e conquistar o voto do eleitor. Quando começam normalmente as propagandas eleitorais, né, de candidato e tal, você fica de olho? Sim. Eu acho importante a forma da gente conhecer os candidatos, né? Para votar, escolher o meu voto direito. Eu assisto, né, fico de olho na esperança de dar certo, né? Você acha que a propaganda eleitoral ela influencia em quem você vai votar? Com certeza. Com certeza. Influencia sim. Influencia. É bom a gente estar pesquisando, né, ouvindo, né? Para mim ver quais são as propostas de governo de cada um deles. E para proporcionar uma disputa mais isonômica e tentar eliminar ou evitar o abuso de poder econômico, a legislação que regula a propaganda eleitoral determina regras. Antes de 16 de agosto, a propaganda é proibida. Mas o que é permitido ao candidato antes dessa data? Ele pode dizer das suas qualidades, dizer que é futuro candidato, pode dizer das suas ideias, porém, jamais ele poderá fazer o pedido explícito de voto. Isso é totalmente vedado, tanto no artigo 30A da Lei 9.504, quanto no artigo 3º da nossa resolução. Nas regras para a veiculação de propagandas, é obrigatório o uso de uma janela com intérprete de Libras, além de ter audiodescrição. É vedada a veiculação de propagandas pagas em rádio e televisão. O descumprimento está sujeito a multa que varia entre R$ 5 e R$ 25 mil. Não é permitido propaganda em outdoor ou em equipamento que se assemelhe com outdoors, inclusive em meio eletrônico. Não será considerada propaganda antecipada se não houver pedido explícito de voto. Os debates em rádio e TV serão realizados de acordo com regras estabelecidas entre os partidos políticos e a organização do evento, devendo haver comunicação à Justiça Eleitoral. No dia da eleição, é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor. O que não pode é uma aglomeração de pessoas com vestuários ou instrumentos de propaganda, aliciamento ou persuasão de eleitores, distribuição de camisetas e manifestação coletiva. E você pode ajudar a Justiça Eleitoral na fiscalização sobre propaganda eleitoral. Pelo aplicativo Pardal, você pode fazer a sua denúncia. E quanto mais informações, como fotos, vídeos, local da denúncia, melhor. Nas eleições de 2018, por exemplo, em Sergipe foram registradas pelo aplicativo 855 denúncias. 45% delas eram sobre propaganda irregular. Você sabia que o óleo de cozinha pode ser um grande inimigo da natureza? Apenas 1 litro de óleo descartado de forma errada pode contaminar milhares de litros de água. Para evitar que isso aconteça, tem de haver mudança de atitude. E o Poder Judiciário de Mato Grosso vem contribuindo com a implantação de um ecoponto na sede da Justiça Estadual em Cuiabá. O óleo que a gente usa na cozinha, velho, a gente não pode jogar na pia, a gente nem pode jogar em qualquer lugar. A gente vai colocar na garrafinha para a gente levar para reciclagem, porque lixo no chão. O representante comercial Marcos Amproni faz a parte dele para evitar que o óleo de cozinha usado gere impacto negativo ao meio ambiente. E como vocês viram, também ensina a pequena Malu de 4 anos a importância desse gesto e desta consciência ambiental. A gente já busca mostrar para ela o que é certo, não jogar o lixo no chão, né, filha? E também o óleo não ir para a pia, não ir para qualquer lugar no chão. E a gente fazer essa guarda desse óleo usado para levar para o ponto correto de coleta. Todo o óleo usado na casa dele vai parar nos pontos de coleta de óleo da ONG Teoria Verde. A atitude que contribui com o meio ambiente. Sabe por quê?
Apenas 1 litro de óleo de cozinha descartado na pia, por exemplo, um dos destinos mais comuns do óleo usado, pode contaminar até 25 mil litros de água. E longe da casa do Marco, no centro de Cuiabá, este restaurante, que atende a um grande hospital da capital, produz cerca de 100 litros de óleo usado por mês. E só nessa unidade. Em toda a rede, que engloba outros 9 restaurantes, a conta supera os 500 litros mensais. Felizmente, aqui também a consciência ambiental é reforçada. É como segurança ambiental a gente não fazer esse descarte, né, em lugar impróprio, e aí a gente usa ele no tambor para poder prestar para outras empresas que têm o descarte correto desse óleo, né, a destinação correta do óleo. Aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso há essa preocupação com o meio ambiente. E o objetivo de conscientizar servidores, magistrados e o público externo. O óleo de cozinha é um dos resíduos coletados para reciclagem. Por isso, da próxima vez que você for descartar o óleo usado, repense, reserve embalagens como esta e deposite em pontos de coleta, como este aqui, existente no TJ de Mato Grosso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A seguir você acompanha o programa Artigo 5º. Uma excelente terça de carnaval para você. Tchau!